Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2018, exatamente às 13 horas e 58 minutos, horário aqui de Mato Grosso, quero falar sobre um programa que ainda é meio desconhecido entre nós brasileiros. Eu já estou utilizando esse programa cerca de 5 a 6 anos, mas ele foi escrito em 1998 pela Autodesk, a mesma fábrica do AutoCAD. Esse programa ele é destinado a projeto de arquitetura. Então, para quem não conhece, o programa AutoCAD Architecture, ele tem a mesma interface que o AutoCAD convencional. As mesmas ferramentas, os mesmos comandos. Então, quer dizer, você pode desenhar utilizando os comandos que está habituado. Por exemplo, L, Enter. Você vai chamar o comando linha. E o comando linha pede para que você clique na tela num ponto inicial. Quando você clica e arrasta o mouse, você introduz a medida do espaçamento, da dimensão, do tamanho do objeto a ser desenhado. Então, por exemplo, nós vamos colocar 4 metros, posicionar o mouse para que o orto quebre a linha e vamos desenhar mais 4, 4, close. Veja que nós desenhamos um ambiente com linhas, utilizando os mesmos comandos do AutoCAD. Então, o programa CAD Architecture é um AutoCAD com ferramentas para projeto de arquitetura. Por que eu digo isso? Bom, eu desenvolvi uma paleta de ferramentas, paleta essa que você utiliza dentro do programa. O que tem nesta paleta são elementos que o programa já tem incluso, só faz o intercâmbio entre eles. Por exemplo, vamos selecionar e vamos deletar. Vamos desenhar o mesmo ambiente usando a paleta de ferramentas do CAD Architecture. Vamos lá, desenhe paredes. Clique e arraste. Vamos colocar os mesmos 4 metros, Enter, 4 metros, Enter, e assim você vai desenhando. Quando pressionar Close, ele fecha, porém, ele deixa na sua tela o desenho já das linhas paralelas que formam a parede. Então, isso aqui é uma facilidade muito grande que o projetista passa a ter. Selecionando uma dessas paredes, você observa que ele faz um marcador que nós chamamos de grips. Aqui nós temos a possibilidade de esticar ou encurtar, desmembrando. Aqui nós podemos levar e unir novamente. Selecionando a parede, nós podemos vir na propriedade e alterar a espessura. Por exemplo, ponto 25. Você altera à medida que for necessário fazer a alteração. Então, ele não é um programa engessado que você precisa criar uma família de elementos para que você possa desenhar. Aqui nós temos uma parede com 15 centímetros que nós simplesmente editamos e passamos ela para 25, sem alterar a dimensão das demais. Independente de programas que, ao alterar uma parede, a espessura de uma, todas as demais se alteram. Então, vamos voltar para ponto 15, Enter. Observa que, instantaneamente, o programa ele faz a alteração daquele elemento, trazendo novamente a medida que foi acometida anteriormente. Por padrão, o programa, ao desenhar paredes, ele já desenha com 15 centímetros.
Vamos clicar sobre esta parede, pegar esse grip do centro, clica e arraste. Vamos colocar aqui 2 metros, 2, Enter. Veja que ele espichou, esticou, mandou todas as demais acompanharem. Então veja que você alterou o tamanho do ambiente de 4 metros por 4, passou a 4 por 6. Para isso, vamos pegar cotas e vamos colocar uma cota para que você possa perceber. Isto é automático. A partir do momento que você selecionou um tipo de escala, no meu caso, escala 1 para 50. A partir do momento que eu alterei o valor dessa escala, automaticamente o programa também altera o tamanho desse texto. Vamos deletar, seleciona, deleta. Então aqui, vamos voltar na paleta, projeto, ver que é tudo mais simplificado para ser feito. Vamos expandir aqui a aba projetos e vamos pegar portas. Quando eu pego para desenhar uma porta, o cursor se transforma num pequeno quadrado e está pedindo para você selecionar uma parede. Selecionando uma parede, aparece uma porta na ponta do mouse, pedindo a você aonde você gostaria de inseri-la. Você pode inserir na posição que você quiser. Veja que ao mover o mouse para a direita ou para a esquerda, eu faço a alternação de lados de abertura da folha da porta. Trazendo para o lado de baixo, eu posso fazer a mesma coisa. Vamos supor que acidentalmente clicamos e inserimos uma porta na posição incorreta. Basta selecionar a mesma e mudar a posição, que ela automaticamente se encaixa na nova posição. Vamos abrir para o lado de fora. Podemos simplesmente rotacionar a porta em volta daquele objeto. Se você percebeu que ao pedirmos o comando portas e ao inserirmos dentro do desenho, ela posicionou, podemos rotacionar, podemos alterar o tipo da porta e a sua dimensão. Por exemplo, ela está com 80 por 2,10. Podemos passá-la para 60 por 2,10, 90 por 2,10, ou digitar uma medida que não está no banco de dados. Por exemplo, 1 metro por 2,10. Então, isso faz com que o programa alterne e altere a propriedade. Vamos colocar uma outra porta para você ver que não há necessidade de criar uma família. Vamos colocar aqui no centro. A porta, ela independe uma da outra. Se você tem esta porta com 80 por 2,10 e a outra com 1 metro por 2,10, elas são da mesma família, porém com dimensões diferentes. Aqui podemos voltar a dimensão da porta. Outra coisa, selecionando a porta e pressionando Delete, o programa se encarrega de fechar o vão sem necessidade de você estar refazendo o desenho. Falando ainda de porta, selecionando a mesma, nós podemos alterar tipo como porta de correr, a dimensão da porta de correr, 1,60 por 2,10. Então você vê que a partir de um elemento, você pode alterar para outros elementos. Vamos agora passar aqui para uma posição tridimensional. Olha o que aconteceu. O programa se encarregou de gerar o 3D para você. Vamos pintar, dar uma renderização prévia. Veja que ali nós temos o material aplicado no alumínio e o vidro, dando transparência ao objeto. Vamos voltar
Para que você possa ver, eu vou modelar aqui dentro um objeto qualquer para termos visão desse vão aqui do vidro. Ó. Eu vou clicar, isso. Vou lá dar o 3D. Veja que eu tenho um objeto lá dentro. Eu vou pegar esse objeto, vou alterar a sua altura para 1 metro. Veja que nós podemos fazer modelagem de vários objetos. Agora nós vamos em visualização. Ó, é um vidro transparente e nós temos um material lá dentro. Podemos também fazer giro, como se estivéssemos trabalhando com um SketchUp. Esse giro é para que você possa ter uma visualização interna. Podemos aproximar, afastar. Veja bem, aqui na parte de visualização, nós podemos inserir material. Vamos buscar um material qualquer para que possamos inserir no nosso modelo. Vamos colocar aqui Masonry. Vamos pegar um objeto qualquer e arrastar. Veja que nós temos lá aplicado o material instantâneo. Podemos ver pelo vidro para o lado de fora. Vamos voltar o objeto para que você possa ter mais ideia do que estou falando. Planta baixa. Vamos até a opção piso. Desenha piso. Vamos só clicar em cada vértice da obra externamente, sem necessidade de fazer tanta edição, sem precisar estar criando família. Vamos colocar agora numa posição 3D. Olha que nós temos o piso colocado. Esse piso, nós podemos alterar modelo, calçada, laje de forro, piso de concreto, enfim, são elementos que vamos alterando para que possamos acoplar ao nosso trabalho. Vamos colocar aqui em visualização normal e visto de cima. Vamos trabalhar um pouco mais. Eu vou pegar o piso, que já foi desenhado, e vou adicionar aqui em projeto. Eu vou aplicar comandos natural do AutoCAD, como Offset, letra O, Enter, 3,15, Enter. Eu vou dar um Offset nessa parede. Veja que ela vai em linhas paralelas. Vou dar um outro Offset com 1,35 nesta outra parede. Veja que eu vou aplicar o Fillet entre esta parede e essa. Vou aplicar o Trim nessa parede e cortar essa outra parte. Offset 4 metros. Fillet. Então eu estou montando uma pequena planta baixa com os comandos do AutoCAD. Vamos agora na parte 3D. Veja que eu tenho já desenhado um outro ambiente. Vamos voltar aqui à parte de cima. M de mover, Enter, seleciona a porta e você pode mover, ela vai abrir um novo vão e fechar aquele vão, sem restrição, sem problemas. Vamos pegar também, inserir uma janela aqui. Essa janela, ela foi inserida, podemos selecionar a mesma, alterar a sua dimensão, o seu tamanho, sem haver necessidade de estar fazendo qualquer outro tipo de edição. Aqui está a janela recém-criada, já com material aplicado.
e você pode ter muito mais facilidade ao desenvolver projeto, utilizando o programa CAD, que você está habituado com os comandos. Vamos inserir uma porta nessa posição. Vou inserir uma outra janela aqui nesse canto. Antes de inserir, ela está apenas posicionada, mas não foi ainda inserida. Vou deixar o mouse ali, não tem problema, aproximo aqui da lateral e vou fazer escolha de um outro tipo de janela, com uma outra dimensão. E também colocar uma boneca de ponto 10 centímetros. A partir do momento que eu clicar e dar Enter, a janela foi inserida. Podemos ir lá em visualização e observar que a janela está inserida. Selecionamos a mesma em 3D, vamos até a aba de opções e podemos alterar o peitoril. Como ela é uma janela de 1,5 por 1, vamos alterar o peitoril para 1,10 e ela altera automaticamente. Você não precisa estar preocupado com isso. Esse é um programa que fala a língua do arquiteto, do engenheiro. Vamos inserir agora um telhado em 3D. Várias águas, renderizado, olha só que legal. Eu vou agora clicando em cada vértice e inserindo a minha cobertura. O programa se encarrega de criar as águas necessárias. Quando eu selecionar o telhado, eu venho até na paleta de ferramentas e faço alteração. Por exemplo, está com 35%, vamos colocar 30%. E o programa refaz aquele telhado. Aqui não quero que seja uma água para trás, eu quero aqui 2 águas. Basta você esticar e o programa ele vai fazendo. Olha só, vamos puxar para cá, ó. Olha ali. O programa vai alterando a você e te dando opções para que você possa melhorar o seu telhado. Se você quiser também desenhar água por água, basta desenhar telhado de uma água. Vamos dar um giro e olhar aqui o 8ão, que ele não está fechado com o telhado, não é mesmo? Para isso, nós vamos aqui em 8ão, A de automático, selecionamos a parede, o telhado e Enter. Agora, o que vamos fazer? Telhado, paredes, Enter. Telhado, Enter. Bom, o programa se encarregou de fazer o fechamento. Vamos agora do outro lado. 8ão, A, Enter. Selecionei só essa parede, Enter, e só esse telhado, Enter, Enter. Veja como é simples. Agora aqui, ó, o piso ficou colocado só em uma peça. Vamos lá, visualização. Vamos fazer o programa nos mostrar a parte de cima. E agora vamos fazer assim, ó. Vamos selecionar o piso. E nós podemos adicionar vértices a esse piso. Para isso, nós vamos pegar e fazer o seguinte. Ó. Vamos adicionar vértice, ADD, adicionar um vértice bem aqui. Ó. Agora, observe que nós temos a opção de continuar criando vértice. Vamos lá. Vértice, para não precisar desenhar de novo. Nearesta, num ponto qualquer. Bem aqui. Esse ponto, eu vou clicar e vou trazer para cá. Esse ponto aqui, ó, eu posso criar um novo vértice nele. Então, portanto, eu vou aqui, ADD, e criar um outro vértice aqui. Esse vértice eu puxo e vou adicionando vértice.
ou eu posso simplesmente deletar e desenhar de novo. Mas eu não quero, eu quero mostrar as condições que o programa tem de edição sem necessidade de você estar fazendo grande mudança. E lá está, meu piso foi modificado. De um piso, eu fiz a modificação para que ele pudesse transformar em outros pisos. Nós temos também a opção do programa de gerar fachada. Isso mesmo, nós podemos gerar fachadas, basta que inserimos uma linha informando onde é a frente e agora onde queremos a fachada. Veja que o programa vai ler o que ele está vendo aqui na frente e transforma em fachada. Nós podemos também fazer cortes. Basta colocar o símbolo de corte. Por exemplo, vamos passar um corte aqui, ó, olhando para cá, para esse lado. Onde que queremos o corte? Olha que a letra A já foi adicionada. Onde queremos o corte? Aqui. Então o programa desenha a você o corte com riqueza de detalhes de tudo que ele estiver vendo. Vamos passar uma outra linha de corte seccionada. Vamos passar ela aqui, ó. Vamos vir com ela até aqui, virar aqui e vir para cá. Enter, olhando para lá. E nós queremos o corte aqui, ó. Então, lá está o corte desenhado para você. Então, você tem pouco trabalho para poder desenhar os elementos. Vamos deletar as linhas de corte. Delete. O programa não deleta, vamos tirar a fachada, ele não deleta o que está agregado com ele. Ele só não vai refazer se você alterar. Tá? Em caso de você ter que alterar o corte, deixa ele lá o símbolo. Agora vamos pegar aqui em projeto e vamos colocar nome de ambiente. Nome de ambiente. Eu quero que o programa leia esse perímetro aqui e coloque o nome do ambiente e calcule a área. Então eu vou primeiro aqui, eu vou colocar o nome. Ó. Vamos colocar aqui suíte. Enter e clicar dentro do espaço. Agora, nós queremos fazer o nome do ambiente na parte da frente. Vamos aqui, sala, Enter e vamos dar um clique onde queremos o nome do ambiente. Veja que ele calculou a área em metros quadrados, tem 4 por 6, 24 metros quadrados. E aqui ele calculou a área 11,55 metros. Nós temos também a parte de cotas, que podemos inserir nos ambientes. Podemos alterar de escala 1 para 50, vamos passar para 1,75, que automaticamente todos os objetos são lidos e recalculado para aquela nova escala. Nós temos 1001 outras coisas que podemos fazer com o programa AutoCAD Architecture. E são facilidades muito grandes que faz com que a pessoa passe a desenvolver projetos com mais facilidade. Por exemplo, identificador de porta. Nós queremos identificar para poder gerarmos depois o quadro de esquadria. Então, aqui nós temos P1, P2, nós temos que determinar quem é quem. Quando vir na tabela de portas, seleciona o desenho inteiro, ele só vai ler as portas. Vamos vir aqui, ó, clicar, dar um clique e dar Enter. O programa vai ler todas as portas que possuir no projeto, a dimensão, espessura e tipo de material e vai colocar numa tabela para você. Isso ele faz com porta, janela, ele calcula a quantidade de material que vai dentro da obra, como tijolo, cimento, telha, piso. É um programa que você
vai adaptando à sua necessidade. Por exemplo, você tem uma linha, vamos pôr uma linha de 3 metros aqui, ó. Com essa linha pronta, você pode converter aquela linha em paredes. Basta selecionar e ela já transformou. Agora você pode editar e dar a espessura que preferir, a altura para essa parede. Então você pode ver. Veja que aqui, ó, existe uma diferença de cor, porque a altura da parede ela é inferior à altura da outra. Por quê? Vamos lá, vamos explicar o que foi feito. Esta parede está com apenas 1 metro de altura. Vamos renderizar. A outra está com 3. Então, para que ela possa ser vista na coloração, elas são diferentes. Por exemplo, você pode fazer uma linha passando por essa parede, dá um offset de 0,25, dá trim e você corta essa parede como se ela fosse, vamos pôr lá, ó, como se ela fosse separada. E, na verdade, ela é uma parede separada agora, mas você cortou aquela parede. Você pode criar vários elementos com essa parede, mudar todo tipo de parede, dimensão, você faz aquilo que você preferir. Você pode pegar essa parede, esticar um lado, olha, veja bem, ó, esticar um lado para que você possa produzir efeitos bem legais, ó. Por exemplo, aqui, ó, se você pegar essa parede, vai espichando de forma que, vamos pegar aqui, ó, veja que nós temos condições diferenciadas, ó. A parede, ela possui recortes, mas elas estão unidas, só que são paredes separadas num propósito, mas estão unidas em outro. Então, o programa hoje, que pode trazer o benefício para projeto dentro de uma empresa, é o AutoCAD Arquiteto, porque com ele você pode desenvolver projeto de qualquer natureza. Você pode copiar e começar uma nova cópia do seu desenho onde você quiser. Você não precisa estar limitando um lugar para trabalho. A J. Gonçalo Topografia e Treinamentos tem o orgulho de dizer que o melhor programa até hoje visto para ser trabalhado dentro da modalidade CAD continua sendo o AutoCAD e com ele o AutoCAD Arquitetura.